De volta com o nosso Tudo Posso nesta segunda-feira. E não importa a profissão, hein? O estresse faz parte do dia a dia no mundo cada vez mais competitivo. A síndrome de burnout é uma das consequências desse ritmo atual. O estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho bastante desgastantes. O próprio termo burnout demonstra que esse desgaste danifica aspectos físicos e psicológicos da pessoa. Afinal, quando a gente traduz aí do inglês, burn quer dizer queima, out significa exterior. Em geral, a síndrome então atinge profissionais que lidam direto e intensamente com pressões e grandes responsabilidades. É o caso, por exemplo, de pessoas que atuam na área de educação, assistência social, saúde, recursos humanos, até mesmo profissionais como bombeiros, policiais, advogados e até nós, jornalistas, não estamos longe dessa realidade. Sandra Almeida está com a gente mais uma vez e hoje trazendo para a gente esse assunto, a síndrome de burnout. Sandra, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado. Querida, ótimo te receber. Obrigada. Eu quero já dar o WhatsApp para vocês. Eu sei que vocês mais ou menos sabem, mas é sempre bom repetir. 0 operadora 11 944 94 5023. Então, se você tiver dúvida, já manda agora e conforme a gente for entrevistando aqui, você pode ir mandando, tá bom? Sandra, o termo burnout, em inglês, é isso, naturalmente. Mas não é uma síndrome que nós importamos dos Estados Unidos, né? Na verdade, o termo sim, mas na verdade é um estresse que advém exclusivamente do trabalho. Então é diferente daquele estresse que a gente vivencia no trânsito, no dia a dia, com situações corriqueiras. Esse estresse, ele acomete pessoas que trabalham por demais e não se dão conta disso. Então, assim, geralmente está ligado aos workaholics, que são as pessoas viciadas em trabalho. Que trabalham demais, que trabalham demais. Tá. Que fazem do trabalho sua única fonte de satisfação. Mas é o seguinte, se você tem o ponto de referência é o trabalho, mas você acaba ficando estressado em outros papéis da sua vida. Porque, olha, se você está estressado, tô vendo aqui uma torre, você está estressado aqui. Você tem aqui, que é sua família, aqui é seus amigos, economia, amigos, tudo isso vai ser afetado, não é isso? Sim, sim, com certeza. Porque, assim, existe uma maneira da gente averiguar a pessoa. Então, assim, 4 pilares que seria a vida profissional, a vida afetiva, a vida social e a vida física, o físico da pessoa. Então, geralmente nos homens, é a questão do trabalho. Então, se ele não está bem no trabalho, ele não vai estar bem nas outras áreas, tá? A mulher é o setor afetivo. Então, se ela não estiver bem com a cara metade, ela vai prejudicar o trabalho e as outras esferas. Então, esses 4 pilares, quando a gente investiga, a gente consegue diagnosticar como é que essa pessoa está. Então, assim, existe, lógico, a mulher ocupa o ambiente de trabalho, mas os homens geralmente são mais acometidos nesse aspecto. Então, a síndrome de burnout nada mais é do que o que a gente sempre conversou no dia a dia, assim, do esgotamento físico e mental. Então, a pessoa chega a ter um colapso nervoso quando ela não presta atenção nos sintomas. E, obviamente, como você muito bem disse, vai afetar a esfera afetiva, a esfera física, a questão do corpo, da saúde física e mental, vai afetar a rede de relacionamentos, a parte social, enfim. Então, é muito sério. Só que nós somos muito displicentes, porque o corpo, ele sinaliza. Vai dando sinais. Então, isso que eu ia te perguntar, quanto tempo você fica com essa síndrome para chegar ao caos verdadeiro, que seria o quê? Uma síncope. Sim. Desmaiar. Veja bem, por exemplo, pensando numa situação, uma pessoa que sobe de cargo e que ela já é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que já tem algum tipo de estresse, que tem dificuldade de curtir o lado bom da vida, porque as pessoas, quando elas são muito responsáveis, muito perfeccionistas, elas entendem que não precisa do lazer, que não precisam separar o joio do trigo. Então, elas acabam misturando, elas saem do trabalho e levam esse trabalho para casa.
esse é um sério candidato. Essa pessoa vai adoecer em pouquíssimo tempo, porque ela já tem uma ansiedade que é presente, ela tem esse grau de autocrítica. Por exemplo, uma pessoa que é mais tranquila e pega um cargo de maior responsabilidade, ela vai conseguir ter um jogo de cintura maior. Ela vai administrar, gerenciar suas emoções de uma outra maneira. Mas uma pessoa que já é mais responsável, que é mais perseverante, muito perfeccionista, ela é mais fácil de ser acometida pela síndrome de burnout do que uma pessoa mais tranquila, tá? E os sintomas, eles eles vêm vagarosamente. Então, não é uma coisa assim... Rápido, bom, um mês você já tem. Tive um colapso e fui parar no hospital. Isso vem de que maneira? Uma enxaqueca, uma dor nas costas, uma irritabilidade, noites mal dormidas, tá? Você começa... Gastrite, úlcera, você começa a se alimentar mal, ou você geralmente se alimenta em exagero, tá? Porque você está ansioso, você come além da conta. Então, é um conjunto de situações que vão, assim, pouco a pouco aparecendo. Então, hoje uma dor de cabeça, amanhã uma dor nas costas, vai juntando, né? Aí, assim, digestão lenta, a pessoa que está muito estressada pode ter uma síndrome do intestino irritável, tá? Então, isso acomete, como gastrite, úlcera, outros têm um problema alérgico, né, que são a somatização. Então, vai aparecendo, só que a pessoa não se dá conta. Você fica um ano, Os 2 amigos falam, olha, você não está bem, você está muito estressada, qualquer coisinha, você, né, dá coice, né, como se diz na gíria. Só que, assim, a gente não percebe, porque até a gente estava conversando, né, Rafael? É uma situação onde a gente não se dá conta, porque, assim, o corpo humano, ele se adapta tanto com coisas boas, como coisas ruins. Então, o ser humano é um ser de hábitos. Então, a gente se habitua também com as dores. Então, você chega um momento da sua vida que você está num grau de estresse tão grande, você já está com sintomas físicos, emocionais, e você se acostuma. E é um absurdo isso, porque quando a pessoa procura uma psicoterapia, procura medicina, vai se cuidar, quando ela escolhe ter qualidade de vida, ela diz assim, nossa, quanto tempo que eu não tinha essa tranquilidade, essa paz de espírito, há quanto tempo eu não dormia bem, há quanto tempo eu não me alimentava corretamente, não sabia o que é lazer. Há quanto tempo não cuidava de mim. Não cuidava de mim, perfeito. Deixa eu perguntar um negocinho que eu acho interessante. Você pode ter a síndrome de burnout desempregado? Porque, supostamente, a síndrome de burnout, ela está ligada a um emprego, um cargo novo. Que você... Atenção ligada ao emprego. Isso. Né? Quando você está desempregado, você sofre também, às vezes, muitas coisas. Porque o desemprego, ele vai te matando aos poucos. Sim. Poderíamos chamar de síndrome de burnout? Ou... Olha, eu diria para você que é uma preocupação, seria uma ansiedade que antecede esse quadro, tá? Então, a pessoa está muitas vezes fixada, então ela coloca currículo, release, ela está procurando, ela está acionando a rede de amizades para arrumar um trabalho e não consegue. Então, ela está ali estressada, mas não seria a síndrome de burnout. A síndrome é quando você está trabalhando e as consequências advêm deste trabalho, tá? O que você vivencia antes é uma ansiedade que pode até gerar uma depressão, porque a longo prazo a pessoa não consegue arrumar uma ocupação, ela pode vir a deprimir, né? Então, a depressão seria, assim, o último estágio. Primeiro a gente tem a ansiedade, o estresse, e aí a última coisa seria a depressão, tá? Ou o pânico, enfim, alguma coisa. E uma outra coisa que eu até esqueci de comentar é a definição de síndrome. Então, o que significa a síndrome? É um conjunto de sintomas, tá? Que hoje nem é muito utilizado. Hoje a gente usa transtorno para tudo, tá? Então, é transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo, que entraria a depressão, né? Transtorno bipolar, enfim, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, assim, a gente tem... É um conjunto de fatores, seria isso? O síndrome é um conjunto de sintomas que você já vem vivenciando há algum tempo. E por conta desse deslize, né, a gente acaba sendo muito displicente, a gente não percebe, quando você vê, você está assim, prestes a ter uma síncope, a ter um colapso nervoso,
por conta que o corpo, ele é muito sábio. Ele vem sinalizando que a gente não está bem, só que a gente não presta atenção. Não presta atenção. Geralmente a pessoa trabalha por demais e o corpo... Tá, mas esse prestar atenção depende de mim, eu que estou sofrendo com isso, ou dos colegas que convivem comigo e passam a me observar, Sandra? Como que é? Então, sofre a pessoa que está acometida com isso, com esse estresse que vem do trabalho, e sofre também os familiares, sofre os amigos, sofre os colegas de trabalho, porque é algo que você não consegue ter como... Você não consegue gerenciar. Então, assim, não, eu vou ficar tranquilo porque eu tenho uma reunião com a minha equipe. Ou eu vou conversar com a minha família e eu vou ser mais ponderada. Você não consegue. Você está funcionando no 220. Então, a pessoa está tão ansiosa, ela está tão descompensada, que, assim, ela pode vir a ter um surto, inclusive. Não, eu posso até dizer... O Maurício está de plantão ali, é isso? É. Tá, eu posso até dizer que pode ser algo contagioso. Da seguinte forma, tem o presidente, eu subi para o cargo de diretor e tem meus subalternos. Isso. Eu estou sofrendo essa pressão e a minha tendência é transferir essa pressão para os meus funcionários também, não é isso? Sim, justamente. Até por uma questão de sobrevivência. Muitas vezes você descarrega em alguém mais próximo porque você não está aguentando o custo dessa pressão que está sendo exercida sobre você e você repassa. Você nem percebe. Mas o bom funcionário, esse cara para ser presidente, ele precisaria lidar com tudo aquilo ele mesmo e motivar o resto e tentar ver se a coisa muda, né? Então, que é o que a gente... falar do tratamento, pois né? Não, Mas vamos chamar o Maurício. Maurício, vai lá então. Maurício está com o WhatsApp aí ligadinho. Vai, Maurício. Enquanto isso, vai mandando o seu WhatsApp. Inclusive, Maria, Rafa, vocês estão recebendo muito carinho no nosso WhatsApp, mas daqui a pouquinho eu vou dar esses recadinhos. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que foi enviada pelo Fernando Lima. Ele é lá de Manaus. Ele está perguntando se existe a possibilidade de superar essa síndrome sem precisar sair do trabalho dele. Olha, pergunta interessante. Muito interessante, sem dúvida. Sim, é claro que sim, né? Eu acredito que a gente, primeiramente, você tem que ter a humildade de dizer assim, eu não estou bem. Você tem que primeiro admitir para você, porque tem muita gente que não aceita o fato de estar doente. E nós somos seres humanos, nós somos falíveis, não tem como você ter essa prepotência assim, eu não adoeço, eu não preciso de ninguém. Então, primeiro você tem, não, estou com isso, tá? Tem algo estranho, mesmo que você não reconheça o que é. E aí, buscar ajuda, buscar se informar na internet, buscar ajuda com uma pessoa mais próxima de você. Enfim, cada um vai saber com quem buscar essa ajuda. Agora, é preciso tirar o pé do acelerador. Isso inevitavelmente. Então, se eu tenho um ambiente estressante, tá, eu não tenho como mexer nisso, porque não depende de mim. Então, eu sigo ordens, existe uma hierarquia no meu trabalho e eu tenho que dançar conforme a música. Mas quando eu saio do trabalho, eu preciso deixar essas preocupações lá. Então, eu preciso ter qualidade de vida. De que maneira você pode ter qualidade de vida? Optando por dormir no mínimo 7 horas, tendo uma alimentação... Só que tem gente que não consegue desligar, Sandra. Imagina, não consegue. Mas você precisa dormir, nem que seja por um indutor do sono. Então, às vezes, você precisa ir no médico e ele vai te ajudar por um tempo com um remedinho, né, um indutor do sono, que vai induzir o sono. Então, dormir é fundamental. A minha avó sempre dizia que o sono é um alimento e é verdade. Isso é verdade. Então, quando você dorme bem, você acorda descansado, você está mais paciencioso, você tem uma memória, uma concentração, uma disposição para o trabalho melhor. Todas as pessoas que não dormem bem ficam muito irritáveis, tá? Então, assim, uma outra coisa, e aí, assim, se alimentar bem, de repente tomar uma vitamina, né? Que às vezes a gente não consegue obter tudo da alimentação do dia a dia. Buscar, eu acho que é importante você cuidar do lado espiritual, cada um vai buscar onde quer, porque isso também, a fé em algo, nos dá também um subsídio. Tentar se distrair, então tem pessoas que eu falo assim, você não gosta disso? Não posso, eu não tenho dinheiro, não gosto de academia. Vou fazer uma caminhada, então fazer uma caminhada você pode fazer no quarteirão da sua casa. Vai para um parque, né? Vai Alguma coisa parque, assim, exato. Pratica um hobby, então assim, a gente sabe que a caminhada ela é extremamente benéfica. Quando você caminha mais que 35, 40 minutos, você está fabricando endorfina. Então a endorfina é um analgésico natural. Então, a gente precisa promover esse bem-estar, porque senão o corpo sinaliza. Se você não olha para os sintomas, você fatalmente lá na frente vai ter alguma coisa. Maurício, tem mais pergunta aí? Chegando? Tem sim, ó.
A Cíntia, lá de Pernambuco, ela está preocupada, Rafa, em confundir essa síndrome com a síndrome do pânico. Ela está perguntando qual que é a principal diferença. Ai, muito bacana. Eu estou muito feliz com as perguntas, porque são importantes. Nossa, O transtorno do pânico, ele é consequência de um estresse prolongado, tá? Então, como é que você determina? Como é que você detecta? O pânico te leva ao hospital com taquicardia, seu coração acelera, sudorese, você transpira em excesso, você tem um ressecamento aqui da boca, então a saliva some, coração dispara, coração bate, que parece que você vai morrer. A sensação é essa. Muitas pessoas até relatam um adormecimento, uma dor no braço, então parece que você está infartando, tá? E aí a sensação é de morte. Então, isso no prazo de meia hora termina. A diferença para um estresse mais forte, a síndrome de burnout, é que ele persiste. Então, o pânico seria assim, a grosso modo, ele é pontual. Eu passo mal, corro no hospital, tomo um calmante e daí eu posso ficar uma semana, um mês legal. A síndrome de burnout, o estresse, ele permanece. Então, eu não estou bem hoje com algo, amanhã eu tenho uma outra coisa e assim vai. Tem um acúmulo de sintomas. E o pânico seria algo mais pontual. Só que o pânico, ele é resultado de um longo período de estresse. Por isso que é importante. O estresse, ele não é considerado doença, ele não consta nos livros de psiquiatria, mas ele vai originar muitas doenças. Por isso que a gente precisa se cuidar quando a gente percebe que não está bem. E também o pânico, ele pode estar ligado à morte de alguém, de uma família, de alguém da família, né? E de outras coisas que não sejam o trabalho. Algum trauma exterior, né? Justamente. É isso? Obrigada. Mais perguntas, Maurício, é isso? Tem mais uma aqui da Valéria, ela é lá de Araraquara. Ela está perguntando se o tratamento é só feito através de terapia ou se tem medicação também. Tá aí, ó, beijo para Araraquara, beijo para o interior de São Paulo que acompanha o nosso programa. É verdade. Sandra pergunta. Olha, dependendo assim da gravidade do que a pessoa está sentindo, precisa entrar de imediato com medicação. Então precisa ir ao médico, o psicólogo não pode medicar, é o médico que vai fazer isso. Por isso que é tão importante a medicina e a psicologia trabalharem juntas. Agora, a gente indica a terapia, por quê? Se a pessoa ela é muito responsável, muito perfeccionista, muito autocrítica, ela vai tomar medicação, vai dar uma acalmada, só que depois volta. Então, ela precisa mudar essa visão de mundo. Eu preciso entender, muitas vezes a gente recebe pessoas no consultório assim, eu não suporto meu colega de trabalho, eu não suporto meu chefe. Tá, mas você precisa desse trabalho, você tem como migrar para outro canto? Não, não tem. Então, você precisa aprender a lidar com as pessoas. E aí, quem vai mudar o outro? Não, quem tem que se modificar somos nós. Né? A gente não muda ninguém, a gente só consegue se modificar a si próprio. Então, essa é uma maneira de você não precisar ir buscar fora, mas você também precisa ter esse domínio, né? Gerenciar suas emoções. E aí, quando você diz, né, do chefe, o líder, ele sabe liderar tudo, por quê? Hoje a gente sabe que não basta mais ter um consciente de inteligência. Não adianta o cara ter estudado em Harvard. A gente precisa de uma pessoa que tem QE, é consciente emocional. Porque subentende-se que essa pessoa sabe lidar com todos, com as adversidades e sabe se sobrepor aos obstáculos. O ambiente que a gente vive hoje é multicultural, né? Sem dúvida alguma. As pessoas são diferentes, né, Sandra? A verdade é essa. Eu já ouvi muito na minha vida um termo chamado, fala assim, aceita que dói menos. Seria mais ou menos essa forma. Perfeito. Você estava falando de que a gente não ensina, não muda ninguém. Eu concordo 100% com você. Agora, como eu tenho filha de 9 anos, eu acho que o exemplo é capaz de moldar o comportamento, né? Principalmente das crianças. Né? Não é que você muda o jeito da criança, mas o nosso exemplo, ela vai e fala assim, mas espera aí, isso aqui não está certo, minha mãe não faz, você não faz. Então, assim, eu acredito nessa mudança de pessoas nesse sentido. Tem alguns teóricos que acreditam que a gente nasce como se fosse uma tábula rasa, um papel em branco e a vida vai, né, colocando ali as situações e vai te moldando. Outros acreditam que você nasce com uma parte em branco e a outra parte é
realmente aprendida no ambiente, né? E eu, particularmente, acredito assim que a gente tem um traço de personalidade que a gente herda, tem características que você aprende no meio e outras que são suas, assim, né? Que você aprende ali. Mas, assim, é muito importante a gente ser coerente com o que a gente fala. Porque é bem isso que você disse. A gente acredita né? também, né? Então, eu acredito nisso, eu vou utilizar, porque, assim, as pessoas que estão próximas, elas vão assimilar. Seja filho, seja um pessoal da tua equipe, enfim. Né? Então, assim, por exemplo, vamos usar um termo mais fácil. Uma mãe que grita. Não adianta ela falar para o filho não gritar. Ela está gritando. O tempo todo. Então, ela precisa, assim, não, eu vou parar. Então, assim, não quero que meu filho fale palavrão, tá? Eu também não vou falar. Eu não quero que meu filho beba, fume, eu também não posso fazer isso. Então, assim, eu acho que precisa ter coerência, né? Então, um chefe, por exemplo, ele quer que os funcionários, os colaboradores da equipe cheguem no horário. Ele também precisa chegar. Enfim, e por aí vai, é tudo por osmose, tem que chegar né? Antes de todo mundo, dá o exemplo. É verdade. Maurício, é com você. Tá chegando muita coisa aqui, Rafa. Eu vou ler, inclusive, a da Jussara, que mandou agora. Ela tá pedindo ajuda. Ela manda assim, ó. Meu nome é Jussara, sou de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu sinto tremor no corpo, falta de ar, choro à toa, sem disposição para nada, irritação por tudo. Isso pode ser a síndrome de burnout? Sinto isso em casa, não no trabalho e não durmo direito. E aí, Sandra? Então, porque se fosse no trabalho, ela ia sentir no ambiente de trabalho, né? Então, ela está sentindo em casa também. Tem pessoas que não conseguem separar, levam essa preocupação. Agora, seria interessante ela passar no médico, fazer... Pode ser um estresse, pode ser um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, pode ser um quadro de depressão. Então, às vezes, as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, né? Então, precisaria realmente passar num médico, num psicólogo, para fazer um diagnóstico corretamente. No SUS tem psiquiatra que atende? Tem sim. Tem médicos. O clínico geral, ele pode fazer atender essa pessoa, encaminhar, né, passar uma medicação se for necessário, ou até mesmo fazer um encaminhamento para o psicólogo. Sandra, no começo do programa eu até falei, da nossa conversa, aliás, eu citei algumas profissões, né? Existem algumas áreas que estão mais sucintas a desenvolver essa síndrome? Sim, infelizmente. Eu falei em professores, falei em bombeiros, né? Jornalistas, até brinquei com a gente aqui, né, Maria Cândida? Sim. O professor, a gente sabe que é uma profissão belíssima, mas é muito estressante. Principalmente nesse país, né? Principalmente, né? Enfim. Porque não recebe, recebe mal, Nem não vou tem falar. respeito dos pais, dos próprios alunos. Os policiais, que estão o tempo todo numa situação de tensão, de estresse. Os médicos, o pessoal que trabalha na área de saúde, né? Aqueles que coordenam o trânsito aéreo, diz que também são muito estressados. E aí, a síndrome de burnout, porque eles têm que fazer o controle do tráfego aéreo. Então, tem algumas profissões que são mais propensas a desenvolver doenças. E aí, a importância da pessoa ficar atenta, tá? Agora, o grande mal é que, além da gente acostumar com os sintomas ruins, a gente usa subterfúgios. Então, a gente vai atrás de muletas. Então, a gente sabe que tem muita gente estressada que está bebendo demais, fumando, sabe? Então, usando alguns recursos que só vai piorar o quadro ainda mais. Tá certo. Não Bom, Sandra, é fácil, não. agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigada. Obrigado pelos esclarecimentos. Querida. Lembrando, todo o Brasil aí, nosso WhatsApp está sempre de plantão para você, né? 0 Operadora 11 944 94 50 23. Muito obrigado a todas as perguntas que chegaram. Realmente. Infelizmente o tempo é curto também, né? Não dá pra gente responder tudo. Mas de alguma forma ou de outra, alguma informação com certeza nós chegamos a passar para vocês. Espero que toque a sua vida ou das pessoas que convivem com você. E passe esse assunto adiante, né? Não guarde para si. De repente você conhece pessoas que estão sofrendo por essas situações, por tantas outras situações. E aí cabe a nós, né? Também ajudarmos, né? A gente também pode ser anjo da guarda na vida real, né, Sandra? Verdade, Tá aí. perfeito. E quero saber de vocês, estão preparados para cozinhar? Vamos fazer um lagarto à vinagrete delicioso. A Silmara Duran já está prontinha lá. A gente já volta. Intervalo bem rapidinho.